Olá, hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, todo mundo conhece, mas poucos realmente param para pensar. A nota. A famosa nota. Aquele número, sabe, de 0 a 10 que define tanta coisa na vida escolar. E essa investigação toda foi proposta por Alexandro, que é um futuro professor de matemática e está mergulhado nos estudos sobre métodos de avaliação. E ele trouxe um material ótimo, da professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira. Exato. E o desafio é esse: desmontar a ideia da avaliação como medida. Parece uma coisa simples, né? Objetiva, quase científico. Parece. Mas a nossa missão hoje é investigar o que esse número realmente significa e, talvez mais importante, o que ele esconde. Exatamente. E é uma provocação excelente, porque essa ideia de medir o conhecimento, ela não surge do nada, sabe? Ela está ligada a uma visão de mundo, um paradigma que a gente chama de objetivista. Objetivista. Isso. A premissa é quase de laboratório. É tratar a educação com a mesma precisão da ciência, buscando quantificar, como se a gente pudesse de fato usar uma régua para medir o que uma pessoa aprendeu. Ok, vamos começar por aí então. Essa metáfora da régua é muito boa. No dia a dia a gente mede tudo, né? Quilos, metros, litros. Uhum. O material que o Alex mandou pra gente traz uma definição antiga de um autor chamado Lindemann, lá de 1972. Ele diz que medir na educação é atribuir um número a pessoas ou objetos de acordo com certas regras. Parece meio abstrato, né? Totalmente. Como é que isso funciona na prática, dentro de uma sala de aula? Pois é. Essa definição, ela se resume a uma pergunta que domina tudo. Quanto vale? Essa é a lógica. Ah, sim. Muito processo, esforço, a descoberta. O caminho? Exato. No fim do dia, o foco está em atribuir um valor numérico ao produto final que o aluno entrega. Vamos criar um cenário aqui. O Alexandro, como futuro professor de matemática, ele aplica um teste com 10 questões de múltipla escolha. Certo. Um aluno acerta 8. A nota dele é 8. Simples, direto. Mas a minha pergunta é: por que essa obsessão em transformar um desempenho, que é uma coisa super complexa, em um único número? Qual a justificativa para isso? Então, o fascinante é que existe uma lógica bem estruturada por trás disso. O mesmo Lindemann, ele aponta 3 propósitos principais. Ok. Primeiro, ele diz que as escolas têm objetivos claros, que são basicamente mudanças que se espera ver no comportamento dos alunos. Certo. Mudar comportamentos. Segundo, os currículos e os programas de ensino são as ferramentas criadas para provocar essas mudanças. Uhum. E o terceiro ponto, que é o crucial. Esses objetivos só são realmente alcançados se houver uma avaliação contínua do processo. Peraí, então aquele 8 no teste de matemática não é só uma nota para o aluno. De forma alguma, esse é o ponto. Aquele 8 serve como um dado para o sistema. Ah, entendi. Ele diz para o professor se o método de ensino dele está funcionando. Diz para a escola se o currículo está sendo eficaz. E, claro, serve para classificar e acompanhar o progresso daquele aluno. Então é uma ferramenta de gestão? Exatamente. Tanto da aprendizagem individual quanto do sistema de ensino como um todo. É muito mais peso do que a gente imagina num único número. Certo. Se a gente vai medir, a gente precisa de ferramentas. E o material destaca as duas mais famosas: testes e provas. Sim, Para a maioria de nós, é tudo a mesma coisa. Mas a fonte faz uma distinção importante, né? faz. E é uma distinção bem útil, na verdade. Pensa nos testes como ferramentas de foco, quase cirúrgicas. Como assim? Eles servem para verificar se competências, habilidades ou objetivos bem específicos de uma unidade foram dominados. Por exemplo, um teste só sobre equações de segundo grau. Entendi. Bem específico. Isso. Ele pode ter questões de múltipla escolha, de completar, de relacionar colunas. O formato varia, mas o foco é restrito. E as provas? Onde elas entram nessa história? As provas são o panorama geral, são mais abrangentes, como um grande exame final, sabe? Nelas, os alunos precisam demonstrar o que sabem sobre uma matéria inteira ou sobre o conteúdo de um bimestre. Ah, o provão. O provão. A fonte até menciona o contexto histórico antes da LDB de 96, com as clássicas provas parciais e finais que cobriam tudo. A prova seria a grande síntese do período. Essa ideia de avaliar todo mundo com a mesma régua, só que numa escala cada vez maior, me leva a pensar nos grandes exames nacionais.
tipo Enem e Saeb. Uhum. O material menciona eles. Como eles se encaixam nessa lógica de padronização máxima? Eles são o ápice, são a expressão máxima da avaliação como medida. São instrumentos construídos com um rigor técnico altíssimo, projetados para ter o mínimo de distorção possível. E qual o objetivo principal? A comparação. Comparar alunos de diferentes estados, comparar escolas públicas com privadas, comparar o desempenho do país ao longo dos anos. Certo. E para garantir essa justiça na comparação, eles são calibrados a partir de um grupo amostral normativo. Que nome complicado. O que é isso? É, basicamente, uma amostra de estudantes que, teoricamente, representa toda a diversidade social, cultural e geográfica do país. Pera aí. Então existe toda uma ciência dedicada só a criar provas. Isso leva a ideia de objetividade para um outro nível. É quase uma obsessão. Exatamente isso, e tem nome. Docimástica. Docimástica. Isso, vem do grego. É o estudo sistemático das técnicas dos exames. O objetivo da docimástica é justamente esse: tornar as avaliações o mais objetivas, rigorosas e, principalmente, comparáveis possível. É uma tentativa de tirar a subjetividade do professor da jogada? Exato. Eliminar o fator humano da correção. A autora Kandal, que é citada no material, observa que essa preocupação é tão forte que essa abordagem toda é frequentemente chamada de tecnicista. Tecnicista. O foco não está na aprendizagem, mas na técnica, na eficiência e na padronização do instrumento. Ok. Então, o que tudo isso significa? A gente tem um sistema que, na teoria, parece lógico, científico, até justo. Ele se esforça para ser objetivo. Uhum. No entanto, o material do Alexandro é recheado de críticas a esse modelo. Se parece tão organizado, onde é que a engrenagem começa a falhar? Então, se a gente começa a conectar os pontos, as rachaduras aparecem em vários lugares. A primeira crítica, e talvez a mais óbvia, apontada por um autor chamado Viana, é sobre a qualidade das próprias ferramentas. Das provas e testes em si. Isso. Ele argumenta que, na prática, muitos desses testes são simplesmente mal feitos. Faltam duas qualidades essenciais: validade, Validade. ou seja, a capacidade de medir o que eles realmente se propõem a medir, e fidelidade, que é ter consistência e precisão nos resultados. É como tentar medir a temperatura com um termômetro quebrado, né? Perfeito. O número que aparece ali não significa nada. Entendi. A ferramenta pode estar com defeito. Mas vamos ser o advogado do diabo aqui. Vamos lá. Imaginemos a ferramenta perfeita, um teste com validade e fidelidade impecáveis, criado pelos maiores especialistas em docimástica. Mesmo assim, ainda haveria críticas. Com certeza. E é aí que a crítica fica muito mais profunda, porque ela deixa de atacar a ferramenta e passa a atacar a própria filosofia por trás dela. A base da ideia. Exato. A crítica se volta contra a concepção mecanicista da educação. Essa visão assume uma relação muito simples de causa e efeito. O ensino do professor é a causa, e a aprendizagem do aluno, refletida na nota, é o efeito. Isso parece simplista demais. É visto como algo extremamente reducionista. Ignora toda a complexidade, as idas e vindas, os cliques e as confusões que fazem parte do ato de aprender. Ignora o processo, então. Só olha a foto do resultado final, e não o filme de como se chegou lá. Exatamente. E essa visão está muito ligada ao positivismo, com sua obsessão pelo rigor técnico, pelo que é observável e mensurável, sabe? Sei. O problema é que na educação, as coisas mais essenciais, criatividade, pensamento crítico, colaboração, resiliência, são justamente as mais difíceis de medir com uma prova de múltipla escolha. E tem a questão do que o número esconde, né? Sim, a ilusão da simplicidade. Exato. O autor Cardinetti argumenta exatamente isso. Os números não contam a história toda. Eles ignoram os efeitos indiretos, as diferentes estratégias que cada aluno usa e, talvez o mais importante, os benefícios a longo prazo. Como assim? Um 7 em biologia hoje não diz absolutamente nada sobre a paixão por ciências que pode levar aquele aluno a descobrir a cura de uma doença daqui a 20 anos. O número apaga a narrativa. Cara, isso me parece o ponto de virada da nossa conversa. E nos leva direto à reflexão que o Alexandro destacou.
O deslocamento do interesse avaliativo, Uhum. ele identifica esse momento como o ponto exato onde ocorre o divórcio entre a avaliação e a aprendizagem. Vamos explorar essa ideia porque ela parece ser o coração do problema. É o ponto crucial. Quando a avaliação, que deveria ser um meio para entender e melhorar a aprendizagem, se torna um fim em si mesma, aí tudo se desvirtua. Ela vira o objetivo. Vira. Ela se torna um instrumento de poder, de regulação, de controle e, como diz o texto, ela passa a comandar a formação dos estudantes. Em vez de o ensino guiar a avaliação... A avaliação dita o que e como se ensina. Exato. E é aqui que entra a crítica mais demolidora de todas, a de Carlo Cipriano Lucchesi. Não estamos mais ensinando para a vida, para o conhecimento ou para a cidadania. Estamos, na maior parte do tempo, apenas treinando os alunos para passarem testes. E o resto? A criatividade, a curiosidade, o debate, a investigação, tudo isso vira secundário porque não cai na prova. E ele usa uma metáfora muito forte para descrever o lugar que as provas ocupam nesse sistema, não é? Uma metáfora fantástica e terrível. Ele diz que as provas se tornam divindades adoradas. E a aprovação, a nota alta, se torna o equivalente a encontrar o Santo Graal. Uau! A escola vira um grande campo de treinamento para essa caça ao tesouro. E o resultado, segundo Lucchesi, é catastrófico. Seria. A repressão da espontaneidade, da criatividade e do pensamento crítico. O aluno aprende a jogar o jogo da prova, a decorar o que é preciso para o teste, mas não necessariamente a dominar o conhecimento de forma profunda e significativa. Uau! Lucchesi pinta um quadro bem sombrio. Mas será que a nota é só essa vilã? O material também cita Perrenot, que argumenta que a avaliação tem, na verdade, múltiplas funções. Sim, muito além de só medir o aprendizado. E isso parece complicar ainda mais o cenário. E complica mesmo, porque mostra como a avaliação é um fenômeno complexo, multifacetado. Perrenot descreve 8 dimensões diferentes. 8? 8. Por exemplo, a avaliação regula a relação entre as famílias e a escola. Uma nota boa pode significar mais liberdade em casa. Uma nota ruim, um castigo. Verdade. Ela influencia a formação de turmas, separando alunos em turmas de elite ou de reforço. Ela é usada para certificar competências para o mercado de trabalho. Ou seja, a mesma nota, que deveria dizer se um aluno aprendeu a equação de segundo grau, também está sendo usada como uma ferramenta de gestão da escola, uma ferramenta de comunicação com os pais e até uma ferramenta de controle social. Exatamente. Ela orienta a política da escola, estrutura os planos de estudo e, claro, é uma imensa fonte de estresse ou de satisfação pessoal, tanto para alunos quanto para professores. É muita coisa para um número só. Muita. Outro autor, Ranjar, também aponta como a avaliação serve a muitos interesses diferentes, que nem sempre estão alinhados com o objetivo pedagógico. A nota no boletim é só a pontinha de um iceberg gigantesco. E muitas vezes contraditório. Exato. Então, voltando ao objetivo do Alexandro e de outros futuros professores, o desafio de estudar tudo isso é justamente entender essa teia complexa para, quem sabe, conseguir promover o fim desse divórcio entre ensino e avaliação. A meta é fazer com que eles voltem a caminhar juntos, como parceiros numa dança, e não como adversários numa batalha. Precisamente. O desafio para um futuro professor como ele é aprender a navegar nesse sistema, usando a avaliação não como uma sentença final, mas como um diálogo contínuo. Certo. Uma ferramenta poderosa para entender os caminhos de cada aluno e, a partir daí, impulsionar a aprendizagem de verdade. Essa nossa conversa nos deixa com uma reflexão final, eu acho. As fontes que a gente analisou focam bastante nas críticas ao modelo de medida. Sim, bastante. Mas, sendo realista, num mundo cada vez mais orientado por dados, é realmente possível fugir completamente da medição na educação? Boa pergunta. Talvez a questão não seja se devemos medir, mas sim o que a gente escolhe medir, como a gente faz isso e, o mais importante de tudo, por que a gente está medindo. Que aspectos valiosos da aprendizagem, como a curiosidade, a colaboração, a resiliência, que aspectos a gente está deixando completamente de fora da nossa régua?
E para encerrar, ecoando esse espírito de busca do Alexandre e de tantos educadores, vale lembrar algumas ideias que servem como guia, né? Com certeza. A primeira aqui, disciplina pedagógica não é perfumaria. Ela é essencial para o bom desempenho dos professores que querem fazer a diferença na vida dos estudantes. Estudar a fundo esses temas como ele está fazendo é o que constrói a base para uma prática transformadora. É a base de tudo. E por fim, uma filosofia para a jornada. Aprender, refletir, compartilhar. Pois quem ensina aprende 2 vezes. Lindo isso. Portanto, inspire. Inspire-se.